Saúdo a todos com a paz do Senhor. Bom é estar na presença do Senhor e agradecer o seu santo nome, porque o Senhor ele é maravilhoso, ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. E nós adoramos ao Senhor. Aqueles que não conhecem sabem que servimos ao Senhor, somos cristãos. Eu quero falar um pouco do Senhor. Eu falar no Velho Testamento, lá no Salmo 42, o salmista diz que a alma dele tem sede de Deus, né? Mas antes disso, ele diz: como o servo brama pela corrente das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus. A minha alma tem sede do Deus vivo, aleluia, glória a Jesus. O salmista, ele estava com a alma perturbada. A alma do salmista, devido à dificuldade de Israel sendo perseguido pelo inimigo, e o salmista se perturbou. Porque tem hora que o ser humano, ele pensa que ele está só, mas você nunca vai estar só. O Senhor está contigo, aleluia. Aí ele diz que, assim como um servo brama pela corrente, não bramar é gritar, né? Com euforia, ou sem euforia mesmo, mas no caso do servo, quando o servo está com sede, muita sede, eu tenho feito pesquisa e ele grita muito, chega a dar pena eu escutar um servo gritando. E ele disse que assim como o servo bramava pela corrente das águas, assim suspirava a alma dele por Deus. O servo, para quem não conhece, não é aquele servo que serve a um patrão. O servo, ele é a cria do veado, é o veado novinho, é chamado de servo. Aí quando ele está com sede, ele vai em busca de água e sai desesperado até achar a água. Se não achar, ele morre de sede. Diz que é muito ruim, é terrível ver um servo morrendo de sede. E naquelas paragens ali tem muitos. Aí o salmista disse que ele tinha que buscar o Senhor, assim como o servo buscava a corrente das águas, aleluias. Porque é bom buscar o Senhor, porque aquilo que eu e você não podemos fazer, Ele sabe, e Ele faz. Aquilo que nós não podemos fazer, Ele pode, e Ele faz, aleluias. É só irmos a Ele. Porque Ele não só construiu os céus e a terra, Ele nos construiu, nós somos dEle. Você é de Deus, aleluia. Como já falei em alguns vídeos, você saiu de dentro de Deus, aleluia. Você pertence a Deus. Agora, pelo erro do nosso primeiro ser, no caso de Adão, pelos erros deles, aí veio o pecado, e veio a morte, e veio também, né, muitas coisas, e o mundo, ele desandou. Aí o salmista, ele clama ao Senhor, diz que a alma dele está com sede de Deus. Alguém clamou, ensinou ao salmista, ou apresentou, porque do jeito de você se apresenta a uma pessoa, você não é obrigado a você se comunicar com aquela pessoa. Só a maneira de você tratar, de você ser, aquela pessoa, ela te acha interessante. E às vezes tem gente que quer ser até como você, quer imitar. Aí, porque você provocou algum tipo de sede naquela pessoa. O salmista diz que estava com sede de Deus. Mas ele diz do Deus vivo. Porque tem muitos deuses por aí. Deuses que não fazem nada. Que não são deuses, só tem um Deus. O próprio Deus diz: eu sou o Senhor e não há outro. Pois eu que fiz os céus e a terra e tudo o que há. O Salmo 24, versículo 1 diz: do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e tudo o que nele há. Tem Bíblia que diz: e tudo o que nele habita. Tudo é do Senhor. Esse cosmos o Senhor fez. Com a palavra, esse céu lindo que está no dia de hoje. Mas aí o salmista, ele quis se apresentar diante do Senhor. Porque ele disse que a angústia era tão grande que as lágrimas dele serviam de mantimento. E se ele falando com o Senhor: eu quero me apresentar a ti, Senhor. Depois ele fala com a alma dele.
Aí ele diz: por que estás abatido, ó minha alma? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Aleluia. A fé remove montanhas, diz a palavra do Senhor. E o salmista, ele tinha fé dentro dele, mas a alma dele estava abatida pelo sofrimento, pela angústia, não sei pelo qual motivo, creio por causa da perseguição também, que Israel é um país muito perseguido, e tinha tempo que Israel passava até necessidade, porque os inimigos eles levavam os alimentos de Israel. No caso de Gideão, você vê até Gideão malhando o trigo no lagar, para poder esconder do inimigo. O lagar é o lugar onde pisa uva, e não de malhar trigo. O lugar de malhar trigo é na eira, e não no lagar. Mas aí, o salmista quer se apresentar diante de Deus, agora do Deus vivo. Ele diz: quando me apresentarei diante de ti? É lá no Salmo 116, você vê o salmista agradecendo ao Senhor e falando também com a própria alma dele, dizendo: eita, minha alma tivesse vitória. Tivesse vitória porque o Senhor te fez bem. Alegra-te, minha alma, que o Senhor te fez bem. Aleluia. Deus, ele vai em busca daquele que está clamando, daquele que busca o socorro do Senhor. Ele é o teu Pai, ele é o meu Pai. Mas o salmista, ele queria se apresentar. Aí você vê, mesmo assim Deus não veio pessoalmente. No Velho Testamento, o Senhor se apresentava em teofonia. Ele era conhecido como anjo do Senhor, era o próprio Jesus Cristo em teofonia. Teofonia, para quem não sabe, é a divindade se apresentava em forma humana, para falar com a humanidade, para conversar, para resolver algum problema. E o anjo do Senhor se apresentava em teofonia. Mas ali o anjo do Senhor ele não se apresentou ao salmista, mas resolve o problema dele, porque no Salmo 116 ele agradece. Aí você vai lá para o Novo Testamento, lá no livro de João, capítulo 4, tem a passagem do Senhor, quando ele vai evangelizar, ele evangeliza na Judéia. O povo judeu ele não recebia o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. E ainda hoje, Israel, não todo Israel, muitos já se converteu ao Evangelho, mas o judeu ortodoxo ainda espera o Messias, né? E o Messias vai vir para eles, vai vir sim, está escrito na palavra do Senhor. E ali o Senhor cura o servo do centurião, onde o servo do centurião estava para morrer, e ele manda os servos em busca de Jesus. Ele sabia que ele soube que Jesus ia passar ali por perto. Diz: olha, vai e diz a ele que não é preciso ele vir na minha casa não, porque eu não sou digno, eu sou um pecador. Era um centurião, um chefe romano. Centurião é um chefe de 100 soldados, ele comandava 100 soldados. E ele manda, e quando chega lá, os servos chegam até o Senhor Jesus Cristo e diz: olha, meu Senhor pediu que viéssemos a ti. E como nós viemos a ti, ele está muito angustiado para que o servo dele fique bom, mas ele crê que o Senhor, ele vai curar ele. Aí Jesus Cristo diz: vamos. Jesus Cristo não se nega de maneira nenhuma àquele que vai a ele, mesmo não sendo um judeu. Naquela época existiam os judeus, né, e gentil. Gentil era todo aquele que não era judeu. O evangelho era para os judeus, o evangelho deles, né, no caso, no evangelho era a lei judaica, era só para os judeus. Mas Jesus não se nega, Jesus disse que vai. Aí um dos criados do centurião disse: não precisa não, meu Senhor disse que não precisava o Senhor ir, não. Porque ele é um centurião, ele é uma autoridade, ele dá ordem. Ele mandou dizer que ele diz ao soldado dele: vai, o soldado vai. Diz ao soldado: vem, e o soldado vem. Diz ao servo: faz, e o servo faz. E ele crê que tu és o Filho de Deus. Ele crê que tu fizeste tudo, e que tudo que tu mandar acontece. É
é só o Senhor mandar, meu Senhor crê nisso. Ele pediu só uma coisa ao Senhor, que desse uma palavra sua, o servo dele será curado, ele crê. Por isso que estamos aqui. Aí Jesus Cristo se vira para os judeus, aí diz, nem em Israel vi tanta fé. Aleluia. Busca o Senhor. Não é obrigado você, para você ter fé, uma fé que alcance a Deus, você seja um cristão assim. Todos, aquele que crê em Cristo é cristão. Um evangélico que vai para a igreja, um católico, uma pessoa que vive na igreja, não é obrigado. É simplesmente você reconhecer que é um pecador e precisa da assistência do Senhor para alcançar a vida eterna, para alcançar a salvação. Porque a vida eterna não é essa que nós estamos aqui. A vida eterna é após esta, né? E pelos nossos feitos nós as vamos conquistar, em nome de Jesus. Porque a palavra do Senhor diz que é botando força que se chega nos céus. Os céus é tomar a força, ou seja, botando força num caminho estreito. Botar força num caminho estreito. Porque é negar-se a si mesmo. É querer fazer, tem coisas, o mundo mostra muitas coisas boas para que a pessoa se desvie do caminho de Deus. E realmente são coisas boas para o ser humano, para a carne, mas não leva para os céus. E Jesus Cristo disse a receita e disse o remédio. Ele é o próprio remédio. Ele diz, eu sou o caminho. Que caminho é esse? É o caminho que leva para os céus. É o caminho da salvação. Ele diz, eu sou o caminho. Depois ele diz, eu sou a verdade. Ele é a própria verdade. Nele não há mentira. Quando Deus, ele vê uma pessoa com coração puro, aleluia, ele o justifica. Quando você vê Jesus Cristo justificando uma pessoa, pode saber que aquela pessoa está com a verdade está naquela pessoa, porque Cristo não habita em meio de pecado. Jesus, ele ama o pecador, ele ama aquele que está na prática do pecado, mas ele não ama o pecado, ele aborrece o pecado, mas quando a pessoa se arrepende e vai até ele perdoa os pecados. A prova foi lá na cruz do Calvário, quando ele perdoou um ladrão e disse que ainda hoje o ladrão estaria com ele no paraíso, quando o ladrão disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, aleluia. E ele disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. E Jesus continua caminhando o caminho, né? No caminho ele diz que é a verdade, depois ele diz, eu sou a vida. Coisa maravilhosa. Ele é a própria vida. Para nós termos vida. Eu estou falando não é dessa vida que a gente está vivendo aqui, não. A gente está passando uma prova para ser aprovado, para ter a verdadeira vida, a vida eterna, com o Senhor Jesus Cristo. Essa é a verdadeira vida. É eterna. E Jesus, ele continua caminhando, o servo do centurião. Jesus despede os servo do centurião, e quando eles chegam em casa, ele diz, meu filho, meu servo já está bom. Aí ele disse, que hora foi que ele disse uma palavra, ou seja, eles disseram, foi, ele mandou a gente vir. Aí ele disse, que horas ele mandou vir? Aí quando eles disseram a hora, ele disse, foi a hora que ele ficou bom, aleluia. E ali ele se converteu ao Senhor Jesus Cristo, né? Ele e a casa dele, e foi uma festa, e creu no Senhor Jesus Cristo. Então Jesus Cristo, ele, na época, também não só salvava os judeus. Jesus Cristo, ele veio para todos, porque ele nos fez e nos ama. Ele te fez e te ama. Ele continua a jornada, mas a intenção do Senhor Jesus Cristo era mais na frente. Jesus Cristo, para salvar uma pessoa, ele cria situações. Ele move reino e estabelece reino, aleluia. Ele faz o sol parar. Ele faz até esse universo parar, por amor a mim, por amor a você. Infelizmente essas coisas acontecem porque os nossos feitos, a pessoa o ser humano está acabando com a natureza, e a natureza reclama, e aí são feitos do nosso pecado. A Bíblia diz que se queixa o homem,
queixe-se dos seus próprios pecados. Né? Aí Jesus continua, e da Judéia ele passa para a Galiléia, e na cidade da Galiléia, ele queria passar numa cidade, porque tinha uma alma que ele queria conquistar. Ele desejava muito conquistar aquela alma, e quando chega ali no local, um poço chamado Poço de Jacó, numa cidade por nome Sicar, ele despede os discípulos e manda os discípulos comprarem alimento, e fica ali sentado, esperando. Aquela pessoa não sabia nem que Deus estava o aguardando, o esperando. Isso foi uma falha aqui, e a câmera, ela virou, né? Mas continuamos. Aquela pessoa, vou segurar, aquela pessoa estava vindo e não sabia que o próprio Deus estava o esperando. Era uma mulher com um cântaro, vinha buscar água. E Jesus Cristo disse, dá-me de beber. Aí ela disse, como tu, sendo judeu, me pedes dar de beber? Os judeus, eles não se dão com os samaritanos. Aí Jesus disse, se tu soubesse quem é aquele que te pede de beber, tu pedia água viva e ele te daria. Aleluia. Aí ela diz, mas senhor, o senhor não tem nem água para tirar, nenhuma corda para tirar água no poço assim, já tem água viva? És maior do que meu pai Jacó, por acaso? Que ele foi quem fez esse poço, e aqui bebeu ele, os amigos deles, os filhos dele, o gado dele, se alimentaram dessa água. E tu és maior do que ele? E aí Senhor Jesus disse, eu conheço Jacó, aleluia. Glória a Deus. E para não ficar muito longo o vídeo, aí Jesus Cristo, ele se identifica como o Messias, aquela mulher, como Deus, que resolve todas as coisas. Ele disse, ele está para vir mesmo, o Messias está para vir aí, e quando ele chegar, ele vai resolver tudo. Aí o Senhor Jesus disse, sou eu que falo contigo. Aí diz, o Senhor que é o Messias que está para vir, Aí ela fica sem acreditar e vai pegar o balde dela e faz menção de ir embora. Aí o Senhor Jesus diz, faz assim, vai na tua casa e chama teu marido e vem, que eu quero falar com vocês. Aí ela diz, eu não tenho marido não. Aí o Senhor Jesus diz, tem, você já teve 5 maridos e aquele que você está não é seu. Aí ela acredita no Senhor e sai feliz da vida correndo para chamar o marido e para anunciar a cidade e dizendo, vem ver aquele que disse toda a minha vida, ele é o Messias, é aquele esperado por Israel, ele está lá nos aguardando, ele está me aguardando, ele mandou eu vir chamar o meu marido. E contou a história ao povo, e o povo acompanhou aquela mulher. E escutaram a história dela e acompanharam. E lá o Senhor Jesus Cristo, ele começa a falar com o povo. E o povo daquela cidade, ele diz, olha mulher, não é mais pelo que tu disseste não, mas agora é pelo que nós vemos. Que coisa maravilhosa, pelo amor de Deus, Jesus Cristo aqui na terra, o próprio Jesus. O salmista, ele almejava ver o Senhor, mas ele recebeu. E aquela mulher nem esperava, mas Deus fez uma visita a ela, porque Deus, ele queria fazer uma obra, não só nela, mas em toda aquela cidade, que toda a cidade se converteu ao Senhor. Quem sabe hoje, tu nem sabe, eu não sei, mas o Senhor Jesus Cristo, ele faça uma visita na nossa casa e resolva muitas coisas, cure, opere, abençoe, aleluia, salve tua família, glória a Deus. O reino dos céus pode entrar na tua vida ainda hoje, porque Jesus Cristo, ele é próprio reino dos céus. Ele é o Rei eterno. E que Deus te abençoe, e que me abençoe. E se Deus quiser, eu vou lançar esse vídeo, vou ver ainda, ou vou fazer outro, porque a câmera caiu. Mas eu espero lançar ainda esse vídeo, viu? Fiquem na paz de Deus, que Deus te abençoe. E não esquece de uma coisa, Jesus Cristo, ele te ama. Ele te ama e ele te quer bem. Te quer bem. Ele só aborrece o pecado.
né? Porque ele não habita no meio do pecado. Ele é santo. E a santidade dele não permite que ele compactue com o pecado, mas ele ama o pecador. E a hora que o pecador for a ele, ele recebe de braços abertos. Diz a palavra do Senhor que há festa nos céus por um pecador que se arrepende do que 99 que já estão arrependidos. Deus abençoe a todos em nome